Boa noite, pessoas! Estamos começando mais um Dia Crítico. Faz só 13 dias que a gente teve o último, estamos pertinho um do outro. Hoje estamos aqui com o Gustavo Ferreira e o Eduardo Omini. Vamos falar sobre as ferramentas do design gráfico e tipográfico. Como que é essa história? Parece um tema meio estranho, você pensar em ferramentas. O que a gente vai falar? A gente vai falar de software? Vamos falar de software, mas de que forma é a parte que é interessante. Então, rapidinho, o Érico tem um recadinho e aí a gente já vai apresentar os nossos convidados e começar o programa. Beleza, pessoal. Essa semana a gente recebeu um negócio muito legal aqui. A editora GG Brasil mandou 3 livros pra gente, que a gente queria mostrar para vocês. Eu acho que vai ser uma parada bem legal. A gente fez um dia crítico há pouco tempo sobre tipografia urbana paulistana. A gente falou muito de pichação. E eu sei que o pessoal que está ligado mais a esse movimento urbano curte street art e intervenções urbanas. Então eles mandaram esse livro de street art, falando de várias técnicas e exemplos de material, de como fixar adesivos, serigrafia, stencil, etc. Foi a revisão do Gustavo La Sala, isso foi muito legal, eu fiquei sabendo depois, que tem um trabalho bem interessante sobre pichação também. A gente recebeu o Manual dos Tipos, do John Kane. O John Kane ele é professor, então ele desenvolveu esse material com base nas aulas dele. São vários exercícios de aula, falando desde do básico da tipografia, de anatomia, e depois a parte de diagramação. Ele vai indo particular para o mais geral. Letra, palavra, frase, coluna, até as proporções de página, etc. É bem interessante. Tem uns exercícios bem legais, assim. E o lançamento mais novo, Tipos na Tela, com a organização da Ellen Lupton, para todos aqueles aficionados de tipografia que sempre sentiram falta de um livro falando de tipografia para suporte digital. Chegou finalmente um em português. E, na realidade, é uma organização de vários artigos falando sobre vários assuntos relacionados a tipos na tela. Desde a renderização até tipografias mais funcionais, elementos técnicos, um pouco de CSS, a relação da HTML5 e boas práticas e usos. É bem interessante, fica a dica. E aproveitando os suportes digitais, né, vamos dar início ao nosso dia crítico dessa edição. Bom, vamos lá. Então, Eduardo Omini, se apresente rapidamente. Bom, então ultimamente eu digo que eu sou designer e programador. Bom, eu sou formado pela FAO em arquitetura, mas bom, lá na faculdade eu tive contato com o Vicente Gil, que estava pesquisando tipografia, me interessei muito, trabalhei com isso, produzi várias fontes, já distribuí pelo MyFonts e tal. Faz um tempo já que eu deixei um pouco de lado essa atividade e tal, e agora eu estou mais nessa área do digital mesmo, né? E acho que é um pouco disso que a gente vai falar hoje. Gustavo Ferreira, se apresente e diga onde você está nesse céu estrelado. Boa noite, eu estou aqui no Brasil, na cidade de Rio, que é no estado de São Paulo, perto de Paraty, no Rio. Eu estudei na ESG, né? Parece já que foi há muito tempo atrás, me formei pela ESG. Aí continuei a estudar na Alemanha, fiz intercâmbio, estudei comunicação na Alemanha, e fui para a Holanda, fiz o Type Media na Holanda em 2004, 2005. Aliás, 2005, 2006. E fui e voltei algumas vezes, morei na Holanda há 5 anos e desde o ano passado eu tô morando aqui de novo, aqui no Brasil. Só publiquei uma família de fontes, mas tem muitas coisas assim feitas, encaminhadas.
E de uns anos para cá eu comecei a oferecer cursos de programação para designers, né? Eu tinha um projeto que começou quando eu estava lá na Europa ainda, junto com um designer programador espanhol, que é o Juan Carlos Casassin. Mais ou menos isso. E agora que eu estou aqui de volta, eu estou começando um projeto novo em parceria com o Eduardo. A gente acha que vai falar mais sobre isso mais para frente, né? Então, o Gustavo disse que lançou tem só uma família tipográfica publicada. Entrega o jogo aí, Diego. Mas uma de 420 pesos. Então eu acho que ele já não tem tipografia suficiente pro resto da vida dele. Bom, quem quiser ver aqui no site da Typotech, você pode ver a tipografia do Gustavo Elementar, que a gente vai falar um pouco sobre ela mais pra frente. Mas ela é toda feita a partir de programação e tem 420 pesos, que você pode brincar com eles assim. É legal começar com isso, porque foi por causa desse projeto que eu aprendi a programar, né? A minha história com a programação começa aí. Eu não ia falar disso agora, mas eu acho que a gente já pode falar. Esse projeto você começou ele sem a programação, né? Você começou ele na raça, é isso? Sim. Conta um pouco disso, como foi. Bom, esse projeto começou com o meu projeto de graduação na ESG em 2002 e eram fogos de artifício. É de crítica, cara. Não, e é uma ideia de um sistema de fontes para tela, né? Eu tentei trazer o conceito do universo do Adrian Frutiger, né? Um sistema de variações. Eu tentei trazer isso para mídia tela de baixa resolução na época. E então era um conceito, começou como um conceito. E para conseguir transformar esse conceito numa coisa real, eu precisei aprender a programar, porque era muito trabalho para ser executado manualmente. Eu comecei a fazer a coisa manualmente e fui ficando maluco, porque não dava. Era um volume de trabalho muito grande. Então, mais ou menos isso, assim, a história desse projeto. E eu demorei alguns anos para aprender a programar, para conseguir produzir essas formas com programação. Inclusive, quem quiser brincar um pouco com esses 420 pesos nessas visualizações, tem um aplicativo no iPad também, né? Que você pode controlar essa brincadeira de passar entre pesos aqui. Bom, deixa eu parar aqui. Vamos... Para de brincar, Diego. Parar de brincar, para de distrair aqui com os sliders. A gente vai entrar um pouco numa discussão um pouco complexa, digamos assim. Então a gente vai definir algumas coisas antes, criar um glossário aqui inicialmente para a gente dar início a isso. Então, eu falei inicialmente, umas 3 vezes seguidas, mas tudo bem. Para frisar bastante que a gente está começando esse dia crítico. Vamos começar definindo uma coisa que vai definir muitas outras coisas que vão acontecer durante o dia crítico. Então, basicamente, a gente tem um formato de produção de tipografia que é conhecido como UFO, UFO, ou UFO, ou Unified Font Object. Isso é uma extensão de arquivo, como se você usasse o .psd ou o .eps, se você é um designer gráfico, você sabe o que é isso. O .ufo é uma extensão de produção de tipos. E o legal disso é que é um formato que é universal, ele é open source. Certo, Gustavo? Se eu estiver falando besteira, você avisa. Você tá mudo aí, tá? Só pra você saber. É que chegou fonte nova lá na parada. Então,
É porque tô tocando os sinos e os fogos de artifício aqui. O que está acontecendo? Chegou- Por curiosidade. Chegou um pacote de fonte nova. Tá sendo uma festa religiosa. Mas tudo bem. Continua o glossário, mais pra frente a gente volta. Detalhes. Então, o UFO então é simplesmente um arquivo de é um arquivo de produção de tipografia. E ele é muito importante porque ele foi criado numa época em que não existia nenhum arquivo que era aberto entre softwares. Então você tinha o FontLab e você tinha o arquivo VFB, que se o FontLab um dia acabasse, você ia perder todas as suas fontes porque o VFB é um formato proprietário. Então um cara chamado Tal Lemming, um cara chamado Eric Van Blokland e um outro chamado Just van Rossum, com mais, não sei se eu pronunciei certo, mas com mais algumas colaborações, criaram esse formato que chama UFO. E isso permitiu a conversa entre softwares de tipografia. E isso abriu um novo leque de possibilidades dentro do type design. Então essa é a primeira coisa que é importante a gente saber. O que é o UFO? Isso está explicado. Parte 2, uma coisa que a gente... Você quer falar alguma coisa, Gustavo? Pode falar. Alô? Vou só fazer uma colocação que o UFO, na verdade, a gente quando tem um arquivo UFO no computador, ele parece ser um arquivo único, mas ele é na verdade um pacote com vários arquivos dentro. Não sei se você já... Inclusive, eu subi um UFO hoje no Dropbox e ele sobe arquivo por arquivo. Ele sobe como se fosse uma pasta. Ele não sobe... Exatamente. O UFO ele é uma pasta. Dentro dessa pasta tem vários arquivinhos. Por exemplo, cada glifo é um arquivinho separado. É um arquivo .glif. E tem os outros arquivos, como com meta-informação, com kern, etc. Então isso é só importante falar. E outro detalhe técnico é que esses arquivos são todos XML. Ou seja, fazem parte de um tipo de formato mais amplo, assim como HTML. Então é fácil de ler num editor de código, num editor de texto. Só isso. Isso significa que ele é legível por seres humanos, né? É isso. Bom, uma outra questão que eu ia falar é o OpenType, que a gente está acostumado a ver OpenType como OTF, né? O OpenType Format como a extensão de um arquivo de fonte, mas o OpenType também é um tipo de código que é inserido dentro da fonte e te dá algumas possibilidades que não existiam até o momento que ele foi inventado, que é, por exemplo, substituições, diversas ligaturas, múltiplos idiomas na mesma fonte, porque o OpenType também, o formato, chegou com um monte de novidades, tipo uma quantidade muito maior de glifos que podem ser inseridos e tudo mais. Não sei se vale a pena entrar tanto no que é OpenType, mas o que é importante entender é que existe uma programação na fonte chamada OpenType Features, que faz as graças que a gente vê nas fontes caligráficas, por exemplo. E, enfim, algumas coisas assim. O Érico quer acrescentar alguma coisa sobre UFO, por favor, Érico. O Mark estava perguntando uma coisa aqui que eu acho que pode ser uma dúvida de muita gente. O Windows e o Mac, eles reconhecem o UFO da mesma maneira, como um arquivo que é uma coletânea de vários subarquivos? Gustavo. Pode acontecer algum problema de reconhecimento? Eu não posso falar muito sobre o Windows, porque eu há muito tempo não uso essa plataforma. No Mac, o UFO a princípio aparece como um arquivo só. Se você quiser ver os conteúdos desse arquivo, se você quiser ver ele como uma pasta, você tem que clicar com o botão direito, vai aparecer, aqui no meu sistema em inglês, Show Package Contents. E se você clicar nessa opção, aí sim você vai ver a pasta, vai se abrir e vai revelar o conteúdo dela. Entendi. No Windows eu não sei como fazer para acessar esse conteúdo, sinceramente. Talvez Isso aí é parecido com os aplicativos. Os aplicativos
para iOS, quando a gente desenvolve, a saída deles é um arquivo IPA, né? Sei lá. Mas se você simplesmente descompactar esse arquivo, ele sai essa pasta, tá? Provavelmente é algo parecido. O que eu sei, no caso do Windows, fazer um paralelo aqui, é que quando eles fizeram um pacote novo de Office, né, que tinha o DocX, PPTX, eles na realidade eram arquivos compactados, né? Se você colocasse uma extensão zip e descompactasse, você via todos os arquivos separados de texto, a mídia, a parte de código. Eu imagino que seja algo parecido. Mas eu imagino que o Airflow funcione no Windows sim, porque ele funciona no FontLab, né? Se você instalar o RemoFab... Ele funciona com certeza. Eu só não sei como fazer para entrar dentro da pasta, né, entre aspas. Eu só queria voltar rapidinho. Você falou, Diego, sobre o formato OpenType, né? Uhum. E só um detalhe, assim, né? Que a coisa dos features OpenType, você falou que é uma linguagem de programação. Não, eu tive cuidado para não falar isso. Eu falei Tá. que é um tipo... Porque eu já tive aula com você e eu sei que não é, mas explica para as pessoas. É tipo uma linguagem de programação. É uma sintaxe que expressa substituições, posicionamento, mas num sentido assim técnico, e o Eduardo sabe bem mais sobre isso do que eu, ela não é uma linguagem de programação porque ela não é Turing complete. Como traduzir isso? Ela não permite a expressão de um programa arbitrário, talvez seja essa a maneira de falar. Ela tem um vocabulário limitado. Ela não seria autossuficiente, por assim dizer. Ela está restrita a esse universo dentro da fonte. Ajuda aí, Eduardo. Não, na verdade a questão é que essa sintaxe, essas features OpenType, na verdade você não... Um programa deveria ter um input e um output, e as features OpenType, na verdade, não tem isso, não tem um dado que você insere e um dado que você recebe de volta. Isso, na verdade, sei lá, com o software que você usa, a fonte vai fazer isso, vai pegar a fonte como input e vai gerar um output, mas ali o OpenType Feature é simplesmente uma declaração. Essa feature substitui esse A por esse outro A. É uma linguagem... É um livro de regras. Isso. É uma série de declarações. É um manual. É um manualzinho. É como se fosse um manual. Não é um programa. Então a gente entra no próximo tópico, que é exatamente isso. Um conceito de programação e barra computação, Eduardo, aí é com você. Como você definiria programação e computação? Então, programação é uma coisa mais específica, né? A computação é uma coisa mais geral, a programação mais específica. A computação está relacionado com, na verdade, do meu ponto de vista, né? Qualquer coisa relacionada a computadores e não só a programação. A programação é um aspecto específico que é você sentar e escrever um programa de computador, mas tem vários outros aspectos. Por exemplo, você configurar uma rede ou tem outros aspectos que não envolve você escrever um programa e você fazer outro tipo de especificação. Jogar um elemento nesse mix, que é o programação visual, né? Que é um termo que a gente usa em português. Assim. No meu mestrado, que eu fiz uma aproximação lá com o Karl Gerstner, né? Porque Karl Gerstner é um designer suíço lá dos anos 60, e ele escreveu um livro chamado Designing Programs, quer dizer, projetando programas. E os programas para ele
quer dizer, na verdade ele fazia assim, tipografia como programa, música como programa, artes visuais como programa, tudo ele fazia uma associação com essa palavra programa. No sentido que você teria ali variáveis, uma forma de trabalhar essas variáveis para gerar um resultado, gerar um output. Tem até uma parte ali de código, de programação, porque na época que ele escreveu também o livro, estava começando a ter esse movimento de arte computacional, né? Os primeiros artistas usando computadores para gerar principalmente imagens, né? Desenhos e tal. Então tem essa relação. Quando eu estava na Alemanha, eu vi uma palestra muito interessante de um suíço, não lembro o nome dele agora, da escola de Basel, então ele devia ter crescido com essas ideias do Gerson, do pessoal ali. E ele fez uma palestra sobre programação, mas ele leu uma receita de bolo. Pega 2 ovos, quebra os ovos, mistura com a farinha. E ele usou essa metáfora da receita, da receita culinária, para fazer analogia com o programa, né? Coisa do passo a passo, da especificação, da quantidade. Eu achei super bacana esse exemplo. Esse é um paralelo que tem muito na arte, na verdade, eu acho, né? Mais na arte visual. Sol Levitt é um artista bem conhecido por fazer isso, né? Que ele escrevia instruções, geralmente era assim, desenha a linha que sai do ponto tal e cruza com o ponto Y, ou então era tipo, desenhe todas as combinações destes elementos abaixo. Aí ele colocava uns tracinhos embaixo e a pessoa que executava a obra tinha que combinar, fazer pares daqueles elementos e fazer um desenho. Tem na música também, por exemplo, o cara fala assim, tem essas frases musicais, né? Ao invés de ter uma partitura que tem um começo, meio e fim, ele dá elementos e os músicos são livres até um certo ponto, né? Tem algumas regras, tipo, você tem que tocar a frase 1, depois a 2, depois a 3, mas você pode tocar, o número de repetições é livre. Acho que essas aproximações são interessantes para a gente, né, para o designer, né, porque também envolve a criação e você trabalhar dessa forma te permite gerar coisas que você talvez não chegasse se você não tivesse feito dessa forma. Isso. Vou só tentar, então, demarcar as coisas que a gente está falando. A gente falou, por um lado, da história do Gerson, né? São programas deterministas, né? E, por um lado, você falou da música e do trabalho do Sol Levitt que traz propriedades emergentes, né? Eu acho que isso já são 2 mundos, assim, os dois nascendo da programação, mas maneiras de trabalhar e com resultados diferentes. Um é determinista, onde cada passo é especificado com precisão e controle absoluto, e o outro é onde a gente define regras, essas regras fazem emergir um resultado visual. Então, vamos agora para um outro tópico, que é a especialidade do Gustavo, no caso, que é o que é Python, Gustavo? Python é uma linguagem de programação de alto nível, entre aspas, né? Alto nível, nesse caso, se refere ao nível de abstração, ao distanciamento da linguagem para a máquina, para o 0 e 1, que lá embaixo interfaceia com hardware, né? As linguagens de alto nível, e Python talvez seja o exemplo mais conhecido, elas buscam se aproximar das linguagens humanas, no caso o inglês, principalmente, né?
Então, o código escrito em Python, ele se assemelha, as construções do programa se assemelham a frases e expressões em inglês. Eu tive a sorte de aprender Python com o irmão do criador do Python, que é um holandês, né? A linguagem Python foi criada por um holandês chamado Guido van Rossum, nos anos 80, na Holanda. E o irmão dele é o Joost van Rossum, que é um dos dois membros do Leterro. E ele dá aula na KBK, no TypeMedia. E é por isso que essa linguagem, entre outros motivos, por isso que essa linguagem está tão presente nesse universo do design de tipos e produção de fontes. E reparem que eu faço uma distinção terminológica entre tipo, que é o desenho, e a fonte, que é a implementação por uma determinada tecnologia de reprodução. Isso para mim é muito importante, essa distinção. Fecha parênteses. Só uma questãozinha. O Joost van Rossum já foi citado antes no programa como uma das pessoas que criou o UFO. Então vocês veem que as coisas estão todas ligadas, não por acaso. Sempre tem um holandês, né? Sempre tem uns 3 mesmos holandeses. Mas enfim. A última parte do nosso glossário, que provavelmente vão aparecer algumas outras coisas durante o programa, mas a última parte é o que é open source? Eduardo, você pode explicar pra gente o que é open source? Bom, basicamente, open source é que tem um código aberto, né? Mas também tem várias implicações, né? Porque você tem vários tipos de licenças, né? Isso é uma questão que é importante, porque muitas vezes se fala, a coisa é open source, né? Open source não quer dizer, primeiro, que é gratuito, não é só isso, que é gratuito, quer dizer, uma coisa que é gratuita não necessariamente é open source. Né? Um programa gratuito não necessariamente é open source, ele precisa ter o código dele aberto e disponível para você fuçar, para você dar uma olhada. E tem a questão da licença também, porque nem todo programa open source te permite, por exemplo, que você crie uma versão comercial daquele programa e venda esse programa, né? Tem gente que deixa e tem gente que não deixa. Tem gente que não deixa que você use um programa open source para fazer um trabalho comercial, não importa se você está vendendo ou não, pode ser um serviço uma vez só. Sei lá, você vai usar esse software para um trabalho específico, só que esse trabalho específico é um trabalho comercial, sei lá. Isso também, às vezes, não pode, depende muito da licença, né? É um universo que a pessoa tem que estudar quando vai entrar nessa área, né? Eu quero fazer uma coisa e disponibilizar como open source, mas qual a licença você vai usar? Porque às vezes isso pode surpreender depois, né? Que você não queria que aquele trabalho fosse usado daquela maneira, tal. Posso tentar ilustrar com alguns exemplos? Por favor. Por exemplo, um software da Adobe, Photoshop. A gente compra a licença e recebe um tijolinho ali digital, né? Um blob, uma coisa, um monte de 0 e 1 que você não consegue olhar dentro para ver como que o Photoshop é feito, como que o código é escrito, como ele é elaborado. A gente não pode modificar a lógica do programa, né? Mesma coisa o sistema operacional da Apple, o sistema operacional Windows. E para fazer uma oposição a isso, o que seria um sistema operacional open source? É o Linux. O Linux, se você quiser, você consegue abrir o sistema operacional e ver dentro de cada módulo, você tem acesso ao código que está fazendo aquele programa funcionar. Então, no universo do Linux, todos talvez não todos, mas a maioria dos programas, por exemplo, a gente tem
Photoshop, entre aspas, livre, que é o GIMP, livre e de código aberto. Uma das vantagens do código aberto é isso, a gente pode abrir para estudar, para ver como ele é feito, ver como funciona por dentro, e, para quem tem a capacidade, alterar o funcionamento dele. Dá para fazer analogia com carros também, né? Hoje em dia tem muitos carros desses mais modernos que são closed source. Você vê o motor, ele é aquele blocão ali, tá tudo junto, você não consegue abrir. Agora você pega um carro mais antigo, um Fusquinha, ele é todo ali, você vê todas as peças dentro dele, você consegue abrir, desmontar. É mais ou menos essa a ideia. Bom, beleza, eu acho que a gente já definiu algumas coisas que vão ser ditas ao longo do programa. E agora vamos entrar numa parte mais direta sobre ferramentas, primeiro de uso tipográfico, para os type designers. E vamos falar um pouco sobre isso e depois a gente vai entrar em questões um pouco mais abrangentes e filosóficas sobre programação, a profissão do design e tudo mais. A profissão do designer, né? Mas enfim, vamos lá. Gustavo, queria que você falasse um pouco sobre Glyphs, RoboFont e FontLab. Qual a diferença desses softwares? E a sua opinião, depois eu dou a minha opinião e depois cada um dá a própria opinião, mas começando por você. Tá. Eu vou me esforçar para ser breve. O FontLab é o mais antigo, certo? Né? Eu quando comecei eu usava o Fontographer. E aí surgiu o FontLab, eu comecei a trabalhar com o FontLab. O FontLab ele funciona tanto no Windows quanto no Mac. Tem versões que funcionam nos dois sistemas operacionais. E ele se tornou um pouco obsoleto com o tempo. E aí, meio que no vácuo do FontLab, surgiram dois programas novos que funcionam apenas no Mac. Correto? O Glyphs só tem para Mac, se eu não me engano. Só para Mac. Então, hoje em dia, muita gente ainda usa o FontLab. Eles estão há anos prometendo o tal do FontLab 6. São muito debochados por conta disso. E muita gente, eu acho que toda nova geração de designers de tipos, está já entrando de cabeça no Glyphs. O Glyphs se tornou um programa muito popular. O Glyphs e o RoboFont têm filosofias bastante diferentes. O Glyphs ele tenta ajudar ao máximo o designer de tipos, no sentido de que ele não precisa programar, não precisa... O Glyphs, do tipo, ele gera a fonte para você sem que você tenha que saber muito das engrenagens por dentro da fonte, né? Já o RoboFont não, o RoboFont, a filosofia dele é ser uma plataforma para design de tipos e produção de fonte. Ele é todo ele escrito em Python, ele é aberto para criação de novas ferramentas. Não que no Glyphs isso não seja possível, mas o RoboFont ele é todo ele vem muito nu. Você pega o RoboFont e instala ele tem muito pouca funcionalidade out of the box, sabe? Você tem que instalar extensões e você pode escrever. Tem mais coisa para falar, mas como eu falei, eu não sei se... Eu queria só acrescentar um negócio aqui. Eu estava assistindo uma vez uma palestra do Andy Clymer no Type Cooper. Eu vou colocar o link aqui embaixo depois. É uma palestra que ele fala sobre a última tipografia dele que saiu pela Hoefler, chama Obsidian. E eu acho que até vale a pena a gente comentar um pouco sobre ela depois, mas o lance é que ele comenta que ele estava assistindo uma palestra do Frederick, que eu não vou me atrever a falar o sobrenome dele, o Gustavo deve saber como fala. Berlan. Como? Berlan. Frederick. Segundo ele é meio mudo.
Enfim, ele é o cara que criou o RoboFont. E aí, uma vez, o Andy disse que estava assistindo uma palestra dele e uma pessoa na plateia perguntou, mas por que você não colocou nem uma função de formas primitivas, né, que é tipo círculo e quadrado, círculo e retângulo, né, no RoboFont? E aí ele disse que a resposta do Frederick foi porque o meu círculo pode não ser igual ao seu círculo. E aí o Andy diz, nossa, tipo, o que esse cara tá falando, né, tipo, um círculo é um círculo. Mas aí ele começa a pensar um pouco sobre isso e aí eu vou recomendar para que vocês assistam a palestra, que é demais, depois. E ele fala um pouco sobre por que um círculo pode ser diferente para cada pessoa. Não é possível representar um círculo com precisão matemática em Bézier. Isso tem um... Bom, já é... Pode falar. Não, tem uma Solta apresentação... polêmica. Tem uma apresentação do Iannone. Ele tem Iannone é um ex-aluno do Type Media também, que fez uma ferramentinha chamada SpeedPunk. Não sei se vocês já ouviram falar. Que mostra com cores a curvatura de contornos Bézier. E ele prova essa ferramentinha dele na apresentação que ele fez na penúltima Roboton. Ele faz essa demonstração. Vejam como é impossível fazer um círculo perfeito com Bézier, matematicamente. É por isso que o meu círculo pode ser diferente do seu, dependendo do númerozinho que você usar. Mas fecha parênteses. Eu ia mostrar o Speedpunk aqui, mas eu só tenho no meu laptop, não está instalado aqui no meu Mac, então não vou mostrar. Depois a gente tem que ver tudo e ir acrescentando os links, né? A gente faz Mais fácil. Enfim. Eu acho que você já falou meio rápido sobre isso, Gustavo, mas na verdade eu ia levantar um ponto que é a diferença de design de tipos e produção de fontes. Você quer falar um pouco mais sobre isso? Você acha que acho que você sintetizou bem, na real, assim, mas... O design o que é um tipo, o que é uma fonte, né? Tipo é a tradução de typeface. O typeface em inglês, o tipo em português, é o desenho da letra. Uma letra para reprodução mecânica. Mas a gente, nos primórdios da tipografia, um tipo era um conjunto de pecinhas, ou melhor, o tipo ele sempre é o desenho. Uma Garamond, o tipo Garamond, ele permaneceu sendo o tipo Garamond. Agora, a fonte, ela foi um conjunto de pecinhas de metal, ela passou a ser um disco de filme fotográfico e hoje ela é um arquivo digital. Então, o tipo é o desenho, ele não muda. Ele é a alma da coisa, ele é o aspecto visual. A fonte é a implementação desse desenho para uma tecnologia específica. Essa é a minha definição, que é baseada na dos meus professores. Bom, continuando, a gente tem alguns ambientes de desenvolvimento, assim, algumas ferramentas que a gente está acostumado a usar, eu digo designers gráficos de maneira geral. Então a gente está acostumado a trabalhar com Photoshop, a gente está acostumado a trabalhar com Illustrator, com InDesign, são softwares do nosso dia a dia. Dentro desses ambientes, aí eu levo a pergunta para o Eduardo. Qual é a possibilidade que a gente tem utilizando programação e saindo desses ambientes, o que a programação pode trazer para a gente? Eu estou falando aí com aplicação para o design gráfico, tá? A priori. Bom, dentro desses ambientes, desses programas, eu acho que muita coisa. Até tinha como que chamava aquele script? Bom, tem um scriptographer, acho que era, não era? Alguma coisa assim, que era um script basicamente que você rodava no Illustrator, coisa assim. Mas todos esses programas da Adobe, eles são código fechado, tudo, mas mesmo assim eles têm essa possibilidade de você
criar scripts, pequenos scripts usando JavaScript, que você consegue, geralmente é mais usado para você automatizar tarefas repetitivas. Por exemplo, no meu trabalho, eu trabalho com Flash, assim, com alguma frequência. E muitas vezes eu tenho que importar ou manipular muitos assets em série. Eu tenho, sei lá, 50 telas e eu quero que esse movie clip tenha um nome tal, e aquele movie clip tenha um nome X, Y. Eu quero manipular esses assets, né? Eu quero importar do PSD no Flash, e quero colocar nomes nos movie clips, quero colocar os movie clips em determinados locais, tal. Só que eu tenho 50 telas para fazer isso. Aí, geralmente eu faço isso, eu escrevo um script em JavaScript, eu rodo no Flash e ele já gera os 50 flags com todas as configurações que eu preciso para alimentar o trabalho que eu estou fazendo. Então é bastante usado para isso. Em termos de criativos, eu acho. Eu já vi um experimento com InDesign, por exemplo, que o cara pegou dados no Excel e usou esses dados para gerar layouts no InDesign. Então, lá no Excel ele tinha 50 linhas com parâmetros diferentes. Sei lá, raio do círculo, cor do quadrado, posição do triângulo e tal. E ele gerou números meio aleatórios ali no Excel e fez um programinha no InDesign para receber esse Excel e gerar, sei lá, 50 páginas seguindo aqueles parâmetros que estavam no Excel. Eu imagino que o pessoal usa isso para fazer mala direta, coisa assim, mas tem essa possibilidade criativa também, de você gerar composições ou formas, né? A programação é interessante por isso, porque ela não é limitada a um objetivo só, né? Você pode usar aquilo para o que você quer inventar, para o que você quiser inventar. Então, dentro desses ambientes aí, Adobe, acho que tem essas possibilidades. Fora, as possibilidades são, acho que infinitas, né? Você pode criar um programa que gere desenhos. Você pode trabalhar com algum programa como o Drawbot ou como o Processing para gerar desenhos, composições. Você pode criar um site, uma página que quando você entra e já tem lá uma imagem diferente. Não sei. O que acaba limitando as possibilidades muitas vezes é a capacidade individual de programar, né? de expressar isso em código. Né? Gustavo, fala um pouco do Drawbot pra gente, então, que o Eduardo citou, e acho que é um programa que você usa bastante. O Drawbot foi criado pelo nosso amigo Justo Conrock para ensinar Python para designers gráficos na KBK. Então eu aprendi a programar com o Drawbot. E eu e muitos, o próprio Frederick também. A gente foi colega de turma na KBK. Hoje, o Drawbot está na versão 3, que é uma versão que foi reescrita pelo Frederick em colaboração com o Just van Rossum. O Drawbot, isso está lá no site, ele é inspirado pelo Processing. O Processing veio antes. O Processing, por sua vez, foi inspirado pelo trabalho do John Maeda, né, que é talvez o grande pioneiro contemporâneo nessa área. Ele dava aula no MIT, se eu não me engano, e ele escreveu um livro muito influente, que é o Design by Numbers.
E nesse livro ele tinha meio que uma proto-linguagem de programação visual. E o pessoal, os alunos dele, o Ben Fry, Casey Rees, que são os criadores do Processing, eles se inspiraram nisso e desenvolveram o Processing. Então o Processing é um ambiente onde você escreve código para desenhar. Só que no caso do Processing, esse código é em Java, que é uma linguagem que, comparado ao Python, ele é um pouco mais, como é que eu vou dizer? Um pouco menos limpa, eu acho, porque eu aprendi a programar em Python. Então, quando eu vejo o código em Java, ele tem ainda uma influência do C. Aí o Eduardo pode me corrigir, mas ele tem algumas coisas meio, uma cara meio matemática, assim, que pra mim assusta um pouco. Tem algumas não é limitações, algumas imposições, vamos dizer assim, de linguagem, né? Você precisa escrever alguns termos para que aquilo funcione, termos que você não precisa escrever no Python, por exemplo, né? Mas tudo tem o pró e contra, porque o pró do processing é que ele, mesmo sendo em Java, ou por ser em Java, ele está mais próximo da máquina e você tem uma performance que é melhor, tanto que Processing é usado bastante para trabalhos de novas mídias, né, com imagens em movimento, né, coisas dinâmicas, interativas, e o Drawbot já não pelo que eu usei já, eu sinto que ele não comporta muito esse tipo de coisa interativa ou com movimento, né? Porque o Python é uma linguagem que está mais longe da máquina, então a performance de alguma coisa de algum programa que você escreve em Python, a performance dele é pior, né? Sim. Puxando um assunto que não estava aqui no meu roteiro, na verdade, mas me veio na cabeça agora, o Swift da Apple, que eles lançaram há pouco tempo e agora virou open source e tal, você tem uma posição sobre isso, Eduardo? Então, eu até li essa questão que a Apple abriu código e tal, mas bom, eu não estudei, não olhei ali, mas eu já li artigos falando que essa história, tá, que não é bem assim, que não é tão aberta assim como eles propagam e tal, né? Não sei, eu não estudei muito, o que eu vi, eu achei interessante que o Swift ele traz uma promessa um pouco assim de ser uma linguagem um pouco mais amigável do que a linguagem antiga da Apple. Ele tinha alguns recursos ali que até o pessoal falou se tem um pesquisador chamado Brett Victor que ele pesquisa muito essa questão da programação e da facilidade de você programar. Ele pensa em ferramentas que ajudem um programador a entender melhor o código que ele está escrevendo, que o processo de escrever o código não seja tão tentativa e erro como muitas vezes é. E o Swift traz algumas ferramentas, como você consegue ver linha por linha, sei lá, que valor aquela variável está guardando. Então, você consegue identificar, é aqui que deu alguma coisa errada. Aí você consegue consertar. O que eu vi, por enquanto, foi isso. Assim. Bom. Então, pode falar, Gustavo. Colocar mais algumas coisas, porque a gente estava falando do Processing e do Drawbot, né? Para terminar de falar um pouco do Drawbot. O Processing hoje ele tem uma comunidade de usuários bem maior e encontrou nicho realmente nessa parte mais interativa e tem várias bibliotecas e tal. O Drawbot é um programa tem uma comunidade bem menor e ele é muito usado exatamente pelo pessoal que trabalha com design de tipo, né? Muito essa turma que surgiu em torno do pessoal da KBK. Então, o Drawbot ele é muito bom para
fazer trabalhos com tipografia, com design gráfico. É nessa área que ele realmente ele decola. Ele é muito bom para gerar PDF, gerar PNG, ele gera GIF animado. Ele tem ele se comunica muito bem com o RoboFont. Existe uma versão do Drawbot que roda dentro do RoboFont. Então digamos que eu estou editando uma fonte dentro do RoboFont. Essa fonte ela ainda é um UFO. Ela ainda está em fase de desenvolvimento. Todo mundo que já desenvolveu fonte já passou pelo processo de você está desenhando, você quer testar aquela fonte, você tem que gerar um OpenType, instalar o OpenType, ir lá no InDesign, atualizar seu documento para ver como essa fonte se comporta. Nesse workflow com o RoboFont e o Drawbot dentro do RoboFont, você não precisa gerar fonte nenhuma. Você simplesmente testa ela a partir do UFO, por exemplo. É um dos exemplos. Então, um dos grandes baratos é esse, é a comunicação muito mais direta com o editor de fontes, por um lado, e por outro lado, a linguagem Python, que é mais limpa, mais fácil de entender, mais didática, talvez. Então, é mais ou menos isso. Não, um caso interessante de uso do Drawbot para design gráfico, interessante na minha opinião, é que recentemente rolou aquele evento em Nova York chamado Typographics, rolou pela primeira vez e já veio com tudo, assim, um evento com palestras incríveis e organizadores ótimos, enfim. Eles fizeram, quem fez os crachás do evento foi o Nick Sherman e ele usou o Drawbot. E esse código do Drawbot está aberto, você consegue achar o código para gerar os crachás. Eles deixaram aberto, você roda ele no Drawbot. Eu baixei, não consegui fazer rodar direito. Tem alguma coisa ali que eu não consegui acertar, mas eu consegui fazer rodar mais ou menos. E é muito legal, você vê assim, e ele tem não sei como dizer, mas ele tem uma linha de random ali que a borda do crachá nunca sai igual, então ninguém tinha um crachá igual no evento porque as bordas ela era distorcida randomicamente. Então o Drawbot tem essa coisa muito interessante do random, que na verdade é uma coisa do Python, né? O Gustavo fez alguns trabalhos bem interessantes. Você quer mostrar alguma coisa no Drawbot que brinque com random, assim? Posso mostrar rapidinho. Tem a apresentação que está disponível, imagino, né, do diatipo. Tem umas fontes ali que eu fiz usando isso. Sim. Mas eu posso mostrar rapidinho, né? Rapidinho. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui. Para quem quiser saber um pouco mais sobre o trabalho do Gustavo e isso que ele está comentando, o vídeo da palestra dele no Diatipo do ano passado está lá no nosso canal. Sim. Vocês estão vendo a minha tela? Não, estou vendo você. Opa. Sim. Acho que agora sim. Agora foi. Tá. Foi. Então, mostrar rapidamente, essa interface do Drawbot é bem parecida com a do Processing. Aqui no canto superior direito eu escrevo o código e esse código, toda vez que eu executo o programa, ele desenha uma coisa aqui do lado esquerdo, nessa área do desenho. Então aqui no caso eu estou desenhando um retângulo na posição 0, 0 com tamanho 100 e 100. E o legal do Drawbot é que ele tem essa... Você pode interagir com o mouse, né? Aqui eu estou alterando a posição de forma interativa. Aqui eu posso alterar o tamanho de forma interativa. Tá dando para ver? Tá. Ok. Então, para exemplificar um pouco a coisa você falou do parâmetro randômico, né? A gente pode usar isso para um monte de coisa. Eu vou fazer um exemplo rápido com cor. Então, digamos, isso aqui é vermelho. 100 é vermelho. Que nem no Photoshop 25500. No Drawbot, as cores são definidas num espaço que vai de 0 a 1. Não de 0 em 255, como no Photoshop. Então, isso aqui é determinista.
essa cor é vermelha, sempre vermelha, porque a gente está especificando ela. Mas se eu colocar aqui, ao invés de 1 na primeira coordenada, random, a gente vai ter sempre um valor diferente para essa coordenada de vermelho. Só para mostrar rapidamente o tipo de coisa, eu vou colocar uma transparência aqui de 5%, vou colocar isso aqui num o que é um loop? Literalmente é um laço, é uma repetição. Aqui eu estou desenhando 10 retângulos vermelhos um em cima do outro. E agora a gente está modificando a posição dele. Então, em 4 linhas a gente consegue gerar uma coisa e para fazer manualmente ia ser muito difícil. Posso colocar um randômico aqui na coordenada do verde. Dá para ter uma ideia, né, do poder de uma ferramenta como essa. Ok? Isso aí. Bom, então deu para ver rapidinho aí o Drawbot. O Érico já colocou aí no chat o site, drawbot.readthedocs.org. O software é livre, é de graça. Não sei se é livre, se é open source, mas você pode baixar e utilizar ele à vontade, certo? Sim. A URL basta drawbot.com, que ele vai redirecionar. Já. Antes não funcionava. Já redireciona. E o código fonte do Drawbot ele está disponível no GitHub do Frederick. Então ele é código aberto, sim. É a licença MIT, se eu não me engano. Bom, agora eu queria puxar um outro assunto, voltando um pouco para a área do type design agora. Tem a Adobe disponibiliza um Font Developer Kit, que é o AFDKO, e você conhece um pouco disso, Gustavo? Mais ou menos. Eu nunca usei esse kit diretamente ali do terminal. Mas eu sei mais ou menos do que se trata e como funciona. É porque, na verdade, Eu usava o FDK, ó. Nos meus trabalhos, eu usei, acho que a segunda leva de fontes que eu lancei foram todas finalizadas pelo FDKO. Assim, a vantagem eu sentia é que, assim, acho que depende muito do perfil da pessoa, né? Mas o FDK, ele te faz trabalhar de uma forma mais organizada. Porque você vai gerar os desenhos dos glifos estão num arquivo, o kerning está em outro arquivo, tudo os metadados da fonte estão em outro arquivo. E eu acho que isso trazia uma certa agilidade, por exemplo, na hora de ficar testando as fontes. Porque você fazia uma alteração em uma letra só. E aí você queria gerar as fontes de novo. Pelo menos na época eu sentia que dessa forma era mais eficiente. Você rodava... eu fiz um script, um batch do Windows, né, um BAT lá, que rodava, que entrava lá na linha de comando, rodava e ele já gerava as fontes em massa, né, em lote. Acho que essa é a vantagem dele, de você não ter que ficar lidando tanto com com FontLab, com software de edição de fonte para gerar a fonte. Você pode gerar a fonte pelo FDK e talvez para algumas pessoas seja uma ferramenta que traz eficiência. O FDK, para quem não sabe, ele é um software da Adobe, mas ele roda dentro do terminal. Você não abre ele que nem você abre o Photoshop, que tem um ícone bonitinho, uma interface bonitinha. Ele roda dentro do terminal. Ele funciona em Windows, você sabe? Funciona. Bom, funcionava, porque eu usava só no Windows. Ele roda no DOS. Então, onde ele roda?
Na linha de comando do Windows. Ele abre um prompt. Você tem que ir pro prompt do Windows e rodar ele lá. Enfim, ele é um software da Adobe que não tem uma interface amigável. Isso traz, para quem está acostumado com programação é muito tranquilo, para quem não está, é meio que um baque, assim. Eu já usei o FDK, mas eu não sou um programador nem nada, e eu tive, assim, uma grande dificuldade para lidar com ele. O que eu consegui fazer nele, que eu achei que fez melhor do que o FontLab, que era o software que eu usava na época, foi a parte de hinting. Eu achei que o hinting do FDK tinha um resultado melhor do que o hinting do FontLab. Então, e é uma coisa muito simples, na real, você fazer o auto-hinting do FDK, é uma linha de código, mas só de você bater aquela tela do terminal na sua cara, você já fala... Mas, O que eu ia falar, só para complementar, é que, na verdade, todos os principais editores de fonte têm o FDK dentro dele. Né? Você, quando gera uma fonte com o FontLab, você, quando gera uma fonte com o RoboFont, o RoboFont tem o FDK dentro dele, que é quem vai transformar o arquivo dessa fonte num OTF. FontLab é a mesma coisa. Então, o mesmo autorint do FDK, você, na geração da fonte pelo RoboFont, você consegue usar ele também. O bacana, do meu ponto de vista, do FDK, são as ferramentas de teste dele, que eu acho que são muito legais. Você pode fazer folhas de teste de kernel, pode fazer um histograma das hastes da sua fonte, por exemplo. Tem umas coisas assim que estão meio escondidas, mas que o FDK não é um programa, ele é um kit de ferramentas, né? Tem umas ferramentinhas assim obscuras, escondidas, que são muito interessantes. Tem uma apresentação recente do Frank Grisham, na última Roboton. Ele fala um pouco sobre o FDK. E ele costuma dar cursos. ele vai dar um workshop de FDK, o próprio. Na ATP aqui em São Paulo vai ter um workshop de FDKO com ele. Quem quiser se inscrever ainda dá tempo. atp.org/sp ou /2015. atp.org/2015. Põe no Google que todo mundo acha. Pô. Mas é isso, é atp.org/2015. O Nard vai me corrigir daqui a pouco quando entrar no ar, se eu estiver errado. Enfim, a gente já falou um pouco de InDesign, Illustrator. O Drawlbot, ele também gera páginas, certo? Então, a gente teria como fazer um software um projeto que são multipáginas, como é o caso do crachá que eu falei. Na verdade, ele gerava cada crachá em uma página, na hora que você mandava imprimir, aquilo saía cada página separada. Então, a gente está começando a entender que existe um mundo lá fora, que a Adobe não é a dona do planeta. Apesar de eles serem a dona do dinheiro, eles não são o dono do planeta. A gente começa a entender que existe coisas eu estou vendo a mensagem do Nardo aqui. .org. Exatamente. Então, existe um mundo lá fora. Agora, vamos entender um pouco. A gente já chegou a 1 hora de programa. Eu acho que já está na hora da gente começar a viajar um pouco nessa história. Existe uma analogia entre criar ferramentas. Se você for pensar na época... Se você for pensar no designer hoje e transpor isso para outros tempos, quem era o designer de 500 anos atrás, mesmo que não existisse essa palavra, e quem era o designer de 2000 anos atrás, por que não? Gustavo, você comentou que na época que você estudou na Holanda com o Eric e tal, os nossos amigos holandeses, eles fizeram uma analogia da ferramenta do artesão, da ferramenta enfim, dos antigos artistas, para a programação sendo a ferramenta do designer de hoje. Assim, você consegue desenvolver um pouco essa ideia? O que eu estava dizendo é o seguinte, é que muitas vezes a gente, quando começa a falar por que o designer deve aprender a programar,
a gente cai nesse tema, né? É para você fazer a sua própria ferramenta. Você tendo uma ferramenta sua exclusiva, você pode chegar a um resultado visual que é único, porque aquela ferramenta só você tem e ela vai de alguma forma definir ou influenciar aqui esse resultado. E o que eu estava comentando aquele dia é que isso não é exclusivo do computador, né? Esse pessoal que a gente falou já algumas vezes, essa escola na Holanda, eles trabalham dentro de uma tradição de séculos, a tradição das escolas de ofício dos artesãos, que fazem sua própria ferramenta, desde os pintores que fazem as próprias tintas, que misturam ali o pigmento para chegar àquele tom de azul que só ele tem, por exemplo, ou que fazem o próprio pincel fininho para chegar em detalhes que só ele consegue fazer, coisas desse tipo. Então, eu acho importante entender que esse pessoal trabalham dentro de uma tradição longa, que não começou com computador e não vai acabar com computador. É mais ou menos isso. E a gente pode fazer analogia com outras áreas, né? Com a música. A gente tem, eu estava ouvindo essa semana, vou fazer um salto aqui. Tem um grupo mineiro chamado Wakti. Vocês conhecem? Já ouviram falar? Wakti. É um grupo brasileiro, mineiro. São músicos e eles fazem os próprios instrumentos. Eles fazem uns instrumentos de percussão com tubos de PVC. E se ouve o som deles, ele é super único, característico. Por quê? Porque só eles têm aquele instrumento. O cara faz aquele instrumento e define um novo som, graças à capacidade dele de fazer a ferramenta própria. É mais ou menos essa a maneira de pensar. O Pascoal é um exemplo que pessoas mais conhecem. Falando isso, ele fechou esse final de semana aqui em São Paulo. Sério? Putz, ele é muito bom, cara. Mas enfim, então, tendo isso em mente que talvez a ferramenta do designer atual seja a programação, porque a gente pode ir na nossa lojinha e comprar o nosso software pronto, mas a gente também pode criar o nosso próprio software. Então, a programação seria a ferramenta trazida para os dias de hoje. Assim. Na palestra do Eric, que ele deu no Diatipo em 2013, no Diatipo São Paulo em 2013, o Eric Van Blokland, em um momento da palestra dele, eu já assisti pela internet outras palestras dele, ele comenta isso várias vezes, que normalmente como funciona a linha de pensamento ou a linha de trabalho de um designer. Você tem uma ideia, aí você vai para o InDesign, Illustrator, seja qual for a sua ferramenta, Photoshop, por que não? E aí você cria aquela ideia. Mas às vezes a sua ideia não cabe ali dentro. Às vezes a sua ideia, aquele software não faz aquela ideia. E aí você tem que adaptar a sua ideia ao software. E ele fala que isso está errado, que você tem que adaptar o software à sua ideia. E quando você sabe programar, você consegue fazer esse tipo de coisa. Você já passou por isso na pele, Gustavo? Você já criou um software para fazer uma coisa que você queria fazer e ninguém fazia? O exemplo do meu sistema de fontes no projeto de graduação era um pouco isso, né? Imagino que o Eduardo tenha mais exemplos, assim, por causa do trabalho de interatividade, né? Eu ia perguntar para você em seguida, Eduardo. E aí, você já passou por isso? Você teve uma ideia que não existia uma solução pronta e você teve que criar o seu software? Mais ou menos. Acho que, assim, eu aprendi a programar relativamente cedo, né? Antes de fazer faculdade. Então isso, tudo bem, depois na faculdade eu deixei um pouco de lado, mas depois eu retomei. Então, como já fazia parte assim, do meu
repertório, eu acho que é uma coisa que eu já me utilizei assim como ponto de partida, não necessariamente porque um software não permitia eu realizar aquilo, mas por eu ter o conhecimento esse conhecimento em programação, eu pensei, e se eu usar esse conhecimento para fazer essa ideia, né? Aí eu tenho algumas coisas feitas no meu Vimeo, tem alguns vídeos que eu fiz com Processing, então todos os frames, né, dos vídeos foram gerados com código. Então, um vídeo rodando a 30 frames por segundo, quer dizer que o programa ali que eu escrevi, ele desenhava 30 imagens por segundo, e cada imagem mudava, né, de acordo para produzir um efeito de movimento e tal. Então, acho que a maioria dos experimentos, dos trabalhos que eu fiz nesse sentido foram esses. E o seu mestrado, Eduardo? Fala um pouco sobre o seu projeto de mestrado que você concluiu há pouco tempo. Então, até porque vocês estão falando do Drawbot agora há pouco, que a capa da minha dissertação foi feita no Drawbot. Então, o Drawbot é uma ferramenta boa mesmo para gerar PDF. Eu gerei o PDF, depois eu tive que dar uma mexida no Illustrator e tal, mas o Drawbot em relação ao Processing, é melhor para isso. Então, a minha dissertação de mestrado vem bem, assim, desse tipo de discussão, né, que a gente está tendo agora. Porque eu trabalho com digital desde 2005, eu acho, 5 ou 6. E aí comecei a sentir muito essa coisa principalmente, por exemplo, a questão do Photoshop usado como ferramenta de layout de site, de aplicativo, sendo que o Photoshop é basicamente um software de pintura, vamos dizer assim, né, de manipulação de foto. Ele tem essa natureza, ele surgiu como uma ferramenta para esse propósito. E um site, um aplicativo, sei lá, ele é uma coisa dinâmica. Você nem sabe se o usuário vai ver o site na largura de 640, ou de 1280, ou de 1920, ou 2000. Você não sabe qual a tela que o cara vai ver. Então, tem muita... O próprio site ele já é uma coisa que tem muitas variáveis envolvidas. E o pessoal usa muito Photoshop para fazer layout para isso. E aí acaba que quase sempre você tem alguma questão a resolver depois que o layout foi feito. Quer dizer, muitas vezes aquilo que é proposto no layout ou não é viável, ou é viável, mas não fica tão bom assim quando você põe ele para rodar, você interagir, você sente que não tá bom, sei lá, é uma coisa que você tem que pôr em rodar, né? Você tem que interagir para sentir, né? E o Photoshop é uma coisa estática. Então, a minha dissertação foi no sentido de pesquisar aí o que a computação, como que o designer poderia trabalhar com computação, né? Que ideias tem aí, né? Porque é uma pesquisa acadêmica, né? Puxa mais para esse lado teórico. Então foi nessa pesquisa de mestrado que eu estudei mais o trabalho do Karl Gessner, estudei mais o trabalho do Sol Levitt, estudei muitas coisas sobre a história da computação.
Porque a história da computação, eu acho que muitas vezes a gente vê ela como uma coisa quantitativa, né? Que o próximo computador é melhor que o anterior, né? Tem mais memória, tem mais disco rígido e tal. Sendo que os caras que foram pioneiros da computação, os caras estavam pensando em questões talvez mais humanas, assim, né? De como que a computação poderia ajudar as pessoas a resolver problemas, a colaborar entre si. Tem uma parte da pesquisa, da dissertação também, que foi a parte que eu fiz entrevistas com designers brasileiros, porque assim como acho que o Dia Crítico, né, tem essa intenção de produzir, ajudar a produzir conteúdo em português a respeito, né, de design, de tipografia. Na minha dissertação também tive essa preocupação de produzir algum material em português sobre esse tema, que ainda não tem muita coisa, né? Então eu entrevistei o Gustavo mesmo, entrevistei o Dimitri Lima, entrevistei o Hugo Cristo, que é professor no Espírito Santo. Sei lá, acho que... E esse trabalho está disponível, né, no site da FAO, a gente vai passar o link. Disponível no site da USP. Eu já soltei aqui no chat já. Agora colocou o link no chat. Depois a gente coloca aqui embaixo na descrição do vídeo. Só uma observação aí, o Dimitri, que o Eduardo comentou, também tem uma palestra dele no Diatip São Paulo 2013. Tá aí no nosso canal. O trabalho dele é muito legal também. Ele também trabalha muito com programação, mas de um jeito um pouco diferente do Gustavo, então é bem interessante ver as duas coisas, assim. São dois universos um pouco diferentes, assim. Parecidos porque são pela programação, mas diferentes. Pode falar, Gustavo. Não, 3, 4, né? Cada um cria o seu próprio universo, é um pouco isso, sim. né? O próprio trabalho do Eduardo, o trabalho do Hugo Cristo, assim, são coisas... Essa é um pouco a riqueza da coisa, né? Que a gente pode até usar a mesma... Não sei, acho que... Era isso que eu queria falar. Que cada um consegue criar uma linguagem própria a partir de uma linguagem genérica, como programação, código. Mas eu tô curioso para ver a pergunta aí do nosso amigo. Então. O chat aqui do lado da tela, cara, isso é... Não aguenta, né? Então, o Daniel Sabino fez uma pergunta aqui no chat que a gente acha bem pertinente. Ele fala assim: dentro da ideia de cada designer desenvolver sua própria ferramenta, e considerando que as fontes tipográficas são ferramentas, teremos um futuro em que cada designer gráfico fará suas próprias fontes, não precisando adquiri-las de um designer tipográfico? O que vocês acham disso? Posso começar? Fala aí. Vai, fala. Começa você então, Diego. Eu acho que isso assim, é um cenário utópico, né, na real. Eu acho que na prática isso nunca vai acontecer, mas eu acho que no mundo ideal todo designer gráfico saberia como projetar uma fonte. Talvez ele não quisesse fazer isso, e aí você vai ter o type designer que vai querer fazer isso. Mas acho que se todo designer gráfico soubesse como isso funciona, isso ia enriquecer muito o trabalho. Eu costumo falar, eu falei uma vez numa palestra que eu dei lá na Garagem Zero U sobre processo de type design, que eu, trabalhando no mercado editorial, conheço bem a hora que você pega o layout que alguém montou, porque eu trabalho com a revista para o tablet, né? Então eu pego um layout que já está montado para o impresso e refaço ele para o digital. E aí eu pego um texto lá que o cara trocou o Matrix pelo Optical, meteu 99, 98%, menos 100 no track, menos 100 não, né, mas menos 30 no tracking, e assim, não tem nenhum problema você fazer isso, na real. O problema é se você realmente sabe o que você está fazendo.
E eu acho que a partir do momento que você entende um pouco de type design, você sabe o que são aqueles números que você está alterando. Assim. O que está acontecendo na fonte não é simplesmente de tipo, não, eu dou menos 50 e o texto cabe. Mas por que o texto cabe? O que você está sacrificando nessa história? Quando você troca de metrics para optical, o que está mudando ali para o texto caber ou não caber? Então eu acho que eu colocaria nesse ponto, assim, não é todo mundo que vai querer ser type designer, mas se todo mundo souber um pouco disso, todo designer gráfico souber um pouco sobre type design, a maneira de trabalhar vai ser enriquecida. Assim. Eu acho que tem uma relação também com a questão da programação no design também. Assim, não acho que todo designer gráfico pode se tornar um designer de tipos, não pensando que design, por exemplo, uma família para texto, para você fazer um livro, uma revista, é muito trabalhoso desenvolver uma fonte dessas. Então, se o cara quiser fazer isso, provavelmente ele vai acabar se especializando em type design, né? Ou o cara é um gênio, sei lá. Mas tem um paralelo, eu acho, com a coisa da programação, porque um designer saber programar também não quer dizer que o designer será um programador especialista que desenvolve sites e aplicativos inteiros, funcionais, tal, né? Não quer, é isso que você falou, é importante ter o conhecimento para você ter consciência do que você está, com o que você está lidando, né? Mas não que você vai se tornar um especialista nisso, né? Como um designer gráfico pode fazer uma tipografia para estudar o assunto, mas provavelmente ele não vai se tornar um especialista, aquele que desenvolve aquela família tipográfica complexa tal, né? Mesma coisa um designer que vai estudar programação não vai se tornar um programador, especialista, tal. Acho que é isso. Fala, Gustavo. Não, eu acho que entre o designer gráfico comprar fontes no varejo prontas e entre ele fazer as próprias fontes, tem o caminho do meio, que é ele trabalhar junto com o designer de tipos para produzir uma fonte específica sob medida para um determinado projeto. E isso é uma coisa que a gente já está vendo, a gente está vendo cada vez mais, é uma prática antiga e consagrada. O Zuckerman é um cara que durante muito tempo fez disso sua marca registrada, o seu ganha-pão. Né? A cada projeto novo de identidade visual, ele tem uma máxima, né, que ele fala que uma identidade visual é um tipo e uma cor. Esse tipo sendo um tipo específico, feito sob medida e associado a essa marca. Né? Ele fez uma série de projetos seguindo essa linha. E a gente vê isso muito, muito hoje em dia. O que é bom, né? Porque dá trabalho aí para os designers de tipos. A coisa de viver de fontes no varejo é muito difícil, é muito complicado. E trabalhar e desenvolvendo fontes sob medida é uma alternativa talvez até mais viável do ponto de vista comercial mesmo. E isso não impede que mais para frente essas fontes venham a ser oferecidas no mercado. Geralmente uma maneira de viabilizar esse tipo de projeto é oferecendo uma exclusividade por tempo limitado. O catálogo de fundições como a Commercial Type, por exemplo, estão cheios de exemplos disso. Né? Você faz uma fonte uma empresa e tem 5 anos de exclusividade, depois de 5 anos os direitos voltam para você e você pode... Então, eu não acho que a gente é bom saber de tudo, um pouco, mas é muito difícil, muito complicado fazer tudo sozinho. Programar, escrever, desenhar, isso no dia a dia de qualquer profissão é muito complicado. A gente tem que saber quais são as partes que são essenciais, que a gente quer desenvolver em casa,
e ter bons parceiros especialistas que a gente... O importante é conseguir dialogar com esses parceiros, né? A própria programação, nem todo designer gráfico vai se tornar um bom programador. Às vezes a cabeça da pessoa não é feita para aquilo, sabe? Mas só de estudar um pouco, se sensibilizar, vai ajudar a comunicação com o programador. Estudar um pouco sobre design de tipos vai ajudar a comunicação com o designer, né? Acho que o caminho do meio, na maioria das vezes, é o mais sábio. Beleza. Você tem alguma opinião sobre isso, Érico? Eu acho que está muito em sintonia com o que vocês comentaram. Quando a gente estuda design gráfico, principalmente, a gente vai acumulando várias subcategorias do design para depois se especializar em alguma coisa, né? Normalmente, um curso de graduação é programação visual, pelo menos na minha época foi, né? Já muda de nome a cada ano. Mas dentro de programação visual, você estudava design editorial, marcas, identidades, às vezes até web, dependendo do curso. Então, são várias áreas específicas dentro do design. E o profissional acaba se especializando. Não tem jeito. É o que o Gustavo comentou. No final das contas, quem faz tudo não consegue fazer nada direito. É tanta informação, é tanto elemento diferente, você fica muito generalista e isso passa a ser uma dificuldade em vez de uma vantagem. Você ter o conhecimento de outras áreas te ajuda. Mas a fazer essa ponte, a você entender, escolher uma tipografia corretamente, ou saber encomendar uma fonte custom para determinado projeto. Isso eu acho que é uma coisa que a gente está vendo no Brasil acontecendo cada vez mais. Essa maturidade de saber pedir o projeto também. Não adianta simplesmente chegar para o type designer e falar assim, me faz uma fonte aí. Quais são as características? Por quê? Por que isso é importante no seu projeto de design? Então acho que está bem em sintonia assim, com o que vocês comentaram. O que eu queria aproveitar, que o Gustavo comentou sobre a relação da programação com os designers gráficos, o Mark tem uma pergunta interessante aqui que eu acho que é bem pertinente. O que vocês acham que é a principal barreira para esse designer normal começar a adotar a programação no seu projeto, assim, nos trabalhos, como ferramenta criativa? É a falta de um resultado imediato? É um preconceito? O que é? Para quem você pergunta? Perguntando, ô Mini, manda ver. Acho que teve todos esses motivos, são vários motivos, né? Porque realmente não é uma coisa que te traz resultados imediatos. A princípio, né? Porque a programação é uma, sei lá, é como aprender um idioma novo, né? Assim, é uma analogia que se faz, né? Você demora algum tempo para você conseguir, sei lá, conversar com uma pessoa, né, no idioma que você está estudando. Demora muito, né? Então, imagina para você fazer um programa que faça algo palpável, né? Isso realmente demora um pouco, né? Tem também, eu acho que também tem sim a coisa de preconceito um pouco, não sei, assim, às vezes, sei lá, se eu aprender programação, talvez eu vire um designer pior, sei lá, acho que eu já senti um pouco esse sentimento, sei lá. Mas eu acho assim que no fim das contas o que pesa mais é que a gente, o mercado de trabalho, a forma como a gente se organiza hoje em dia meio que leva as pessoas a serem especialistas, né? Assim, e o que é bom por um lado, mas por outro também acaba criando essas
rixas, essas divisões, né? Tipo, eu sou de humanas, então eu não mexo com conta, ou eu sou de exatas, então isso aí é frescura, tipo, né? Tem essa coisa de não misturar, tal, e, sei lá, eu não gosto disso, né? Eu acho que o design é uma área que se tem as características para você poder explorar, né, as disciplinas de uma forma mais integrada e não ser uma coisa de, eu faço isso, eu só faço isso, você só faz aquilo e tal. Não sei. A única coisa que eu tenho que falar é assim, se a pessoa que está interessada, começa agora, entendeu? Não fica... A gente, o ser humano, é muito bom em ficar criando obstáculos às vezes, né? Não agora, cara. Começa com um probleminha pequeno. Usa programação para fazer uma paleta de cor. Aí amanhã você já usa para fazer, sabe? Agora. O agora é que é o, né? Acho que muito do problema está aqui, é de ficar racionalizando demais a coisa. E se não, cara. Abre aí o programa, escreve, olha a documentação e começa já, sabe? É um pouco isso. Sem medo. Então, já fica a ótima deixa aí para vocês fazerem uma propagandinha do workshop de vocês, que vai acontecer esse mês. Pode falar um pouco, Gustavo, sobre isso. Um workshop. Nosso workshop, é a primeira vez que a gente está fazendo esse workshop, é um workshop novo, parceria minha com o Eduardo. Chama Design Tipográfico Computacional. Ou seja, ele é tanto design gráfico computacional, aplicado à parte do design gráfico mesmo, quanto a parte ligada ao design de tipos e produção de fontes. É um curso de programação para designers, priorizando a linguagem Python, e a gente vai trabalhar muito com o Drawbot. E esse curso nasceu, a história, né, a gênese do curso, são experiências tanto minhas quanto do Eduardo. Eu, por um lado, vinha dando curso de programação para designers, ensinando a usar essa ferramenta, e eu sentia falta de uma parte mais conceitual, mais histórica, mais filosófica mesmo, que é o que o Eduardo trabalhou muito, muito na tese de mestrado dele. Então a gente, esse ano, resolveu fazer uma fusão das duas coisas, e esse curso vai ser a primeira edição. Então o programa desse curso novo, ele abrange tanto a parte ferramental da coisa, como escrever o código, como usar as ferramentas, quanto a parte mais conceitual, filosófica, histórica. E só para, né, a ficha técnica, assim, esse curso vai ser em São Paulo, na Vila Madalena, um espaço novo, bem bacana, chama Lido, espaço dedicado à experimentação com novas tecnologias. A gente já fez a palestra lá, mês passado, retrasado. E é um curso em formato intensivo. É um curso de 40 horas, ou seja, segunda a sexta, 8 horas por dia, tempo integral. E esse formato, ele é um formato já experimentado e pensado para que as pessoas saibam com o mínimo de fluência na linguagem. Assim. A experiência que eu tive pessoalmente é que cursos mais curtos, eles abrem a porta da programação, mas o cara não consegue em 20 horas apenas, por exemplo, não basta para se tornar minimamente fluente no código, né, na programação. Então, nesse curso de 40 horas, a gente tem módulos teóricos de informação e a gente tem muitos exercícios. É exatamente para a pessoa poder fixar esse conteúdo que a gente vai estar passando. E para terminar, nos 2 últimos dias do curso, na quinta e na sexta, a gente abre um trabalho próprio. Cada participante pode trazer um trabalho próprio para trabalhar sob a nossa orientação.
Você Então, falou os dias, Gustavo? de 20 a 24 de julho, semana que vem começa. Ano que vem. Eu postei o link lá no chat, o pessoal que está interessado poder dar uma olhada. Então, ainda tem vagas. Se inscrevam. Fica a dica. Fica a dica. O Gustavo, a gente não comentou isso em nenhum momento, mas o Gustavo trabalhou e trabalha criando ferramentas para type designers há um bom tempo já, né, Gustavo? O Fernando comentou aqui que ele queria conhecer programadores que trabalham com type design. O Fernando Dias te conhece, obviamente, mas isso não foi. Isso não foi, a gente não falou isso em nenhum momento, que você trabalha criando ferramentas para type designs. Sim. Muitas são open source, né? Hoje eu publiquei uma ferramentinha bem simples, né? Tem até a ver com a pergunta que você fez antes, assim, coisas que estavam faltando, né? Que é uma ferramenta para ver, sabe, uma curva Bézier, a gente tem os pontos de controle, né? A gente tem as alças de controle. Uma ferramenta que ajuda a visualizar o ângulo das alças de controle e o comprimento. Isso não é uma funcionalidade que o editor de fontes tem de forma nativa. E eu criei uma extensãozinha. A ideia é de um pessoal que fez um curso anterior meu em Berlim. Esse projetinho começou lá. Mas tem outras ferramentas. Eu desenvolvo um kit de ferramentas para o RoboFont, que é open source, que chama Age Tools hoje. E faço coisas sob medida que não são públicas, né? E designers ou fundições me pedem. E hoje em dia é o meu ganha-pão. São ferramentas e a parte também de produção de fonte. E aí fica o nosso pedido para que você comece a desenvolver para o Glyphs também, porque a gente gosta do Glyphs. Way. No way. Ah, droga. O custa tentar, né? Tem gente que faz, tem gente que faz. É que eu estou muito confortável com as minhas ferramentas. Bom, eu acho que estamos chegando ao fim aqui, Érico. Você tem alguma consideração? Queria aproveitar e dar os recadinhos, né? Recadinho. A gente tem palestra, como a gente já falou antes, do Gustavo e do Dimitri no nosso canal do YouTube. Pode falar um pouco mais sobre essa questão da programação relacionada à tipografia, para quem está interessado, tá lá. E relacionado ao design também, né? Exatamente. Bem relacionado ao design gráfico também. Exatamente. E a gente queria aproveitar, no último dia crítico a gente já comentou que o Dia Tipo São Paulo desse ano já tem data, né, 4 e 5 de dezembro, e a gente queria aproveitar esse dia crítico para avisar o local. Então, além de anotar na agenda, a data já pode reservar a passagem e o local onde você vai ficar aqui em São Paulo. O evento vai acontecer no Senac, na unidade Lapa Faustolo. É a unidade onde tem moda e outras, próximo também é do Cipião, onde tem a parte de pós em tipografia e design gráfico. É tudo ali bem próximo. E os workshops devem acontecer ali também nessa unidade. Então, 4 e 5 de dezembro, Dia Tipo São Paulo. 2 e 3, os workshops. Em breve a gente vai divulgar e vai poder contar um pouquinho mais sobre isso. Então eu vou fazer o meu, 14 a 17 de outubro, ATP São Paulo, inscrições abertas, atp.org/2015. E você pode se inscrever, os workshops são parte da inscrição, não é pago à parte, você pode se inscrever para dias separados ou para o evento completo, atp.org/2015, lá tem a programação, vai ser na FAAP, São Paulo, dia 14 a 17 de outubro. Se você não sabe aí. Eduardo Domini, alguma consideração final? Não, acho que não. Acho que foi só agradecer aí o convite e tal. Foi legal. Valeu.
Gustavo, alguma... Beleza. Valeu. Então, acho que é isso aí, galera. Acho que foi bem legal. Foi um dia crítico bem diferente de tudo que a gente já fez até agora. E é isso aí, pessoal. Valeu. Até a próxima. Vamos acrescentar links, né? Acrescentar links, acrescentarei. Me mande os links que eu acrescento aqui embaixo. Ok. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima.